paz do Senhor, meu querido. Eu sou o pastor Elias Xavier e esse é o nosso canal Missões Online, Cristo até os confins da terra. Aqui você tem um dos melhores comentários da escola bíblica dominical. Por essa razão, você que é professor, aluno, assíduo, amante desse trabalho, não pode deixar de assistir esse vídeo até o final e, se gostar, dar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Message, aonde você puder compartilhar e com quem você puder compartilhar, faça isso e vamos juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a você que a nossa escola bíblica é uma das melhores ferramentas que temos para ganhar almas para o reino de Deus. É um motivo a mais para você compartilhar o conteúdo do nosso comentário, o conteúdo desse vídeo, tá certo? Hoje nós vamos comentar a lição de número 8, que traz o tema o início da civilização humana. O nosso texto áureo está no capítulo 4 do livro do Gênesis e o versículo de número 17. E a nossa leitura bíblica em classe também no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 16. À medida que nós formos ministrando esta lição, você vai perceber que nós vamos abordar a origem da civilização humana, os conflitos nesta civilização, as intervenções divinas na civilização humana e no final vamos apresentar Jesus Cristo, o único meio pelo qual a nossa civilização, a civilização pós-moderna, pode escapar da destruição completa. Somente Jesus tem a solução para esse mundo de pecado que estamos presenciando, que estamos vendo. Então, que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente em nossos corações por meio desta palavra e que possamos ser enriquecidos através do estudo dessa lição. A nossa lição, mais uma vez, está dividida em 3 pontos principais, sendo que o primeiro ponto traz o tema a origem da civilização humana, e aqui nós temos os seguintes subpontos, que são definindo civilização, o casamento como a base da civilização e a subsistência da civilização. O pastor Claudionor de Andrade utiliza o dicionário Roais para trazer uma definição do que seria ou do que é a civilização. E segundo o mesmo dicionário, civilização é um conjunto de aspectos peculiares da vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de um povo, de um país ou de uma sociedade. Aqui a gente acrescenta também as ações espirituais, profissionais e políticas. Lembrando que podemos glorificar a Deus na sociedade que vivemos a partir do momento que nós desenvolvemos essas atividades intelectuais, políticas, espirituais, morais, de conformidade com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, um professor, uma professora que auxilia um aluno no seu desenvolvimento intelectual, um policial que garante a proteção da sociedade, um juiz que aplica a lei com justiça e equidade, um político, um governo que trabalhe em prol do benefício comum, do bem comum da sociedade e que rejeite o espírito da corrupção. Então, todas essas atividades que nós citamos aqui e outras que não citamos, podem sim se tornarem em fontes de glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Deus pode ser glorificado através de nós, em nossas vidas, a partir do momento que a sociedade que nós vivemos passam a enxergar em nós, a enxergar no nosso comportamento, nas nossas atividades, o brilho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo o pensamento do nosso escritor, o pastor Claudionor de Andrade,
o nosso comentário começa no capítulo 4 do livro do Gênesis. E porque é aqui que essa civilização que a gente conhece hoje teve início. Isso não significa dizer que a civilização começou no capítulo 4 do Gênesis. Até porque lá no Éden, quando Adão ainda estava naquele estado de inocência e de pura e perfeita comunhão com Deus, ali já existia um desenvolvimento civilizatório. Agora, o que acontece é que após a queda, esse processo de civilização ele se desenvolve com uma outra roupagem, de uma forma diferente daquela que estava sendo desenvolvida no Jardim do Éden. Então, por essa razão, a gente inicia os nossos comentários, os nossos trabalhos, tomando como ponto de partida o capítulo 4 do livro do Gênesis. Aqui a gente já vê os descendentes diretos de Adão, como o Caim e o Abel, já dominando as técnicas da agricultura, da pecuária. A gente vê os descendentes de Caim, que apesar de ser de se tornarem uma sociedade corrompida e distante de Deus, mas também com um grande desenvolvimento tecnológico, dominando as técnicas de manuseio do ferro, do aço, do ouro, do cobre, da construção civil, enfim. Então, é nesse capítulo aqui que a sociedade começa a se desenvolver, a sociedade começa a ganhar um corpo de civilização. E quando nós falamos do casamento como a base da civilização, nesse ponto se faz necessário a gente entender a importância que tem para a sociedade o casamento heterossexual. Porque a família, a sociedade, o Estado só se tornaram possíveis por causa do casamento heterossexual. Se não houvesse a união entre Adão e Eva, entre um homem e uma mulher, jamais os seres humanos teriam alguma chance de sobrevivência, jamais a raça humana teria alguma chance de se perpetuar na história. Por quê? Porque só é possível a construção da família, da sociedade e do Estado a partir do momento que acontece a união heterossexual, a união entre um homem e uma mulher. Então, a família, ela é a célula-mãe da sociedade, isso já é sabido de todos nós, mas infelizmente a gente tem presenciado nesses últimos dias ataques ferozes contra essa família tradicional, essa família que está baseada no modelo bíblico, no modelo judaico-cristão, a família heteronormativa. E às vezes até eu penso que essas pessoas, eles não percebem, mas na verdade o que eles estão fazendo, o trabalho que eles estão desenvolvendo contra a instituição da família tradicional, na verdade é um trabalho que vai levar, ou um trabalho que levaria a sociedade, a civilização, a uma destruição total. Ou seja, esses grupos estão buscando, na verdade, a autodestruição da sociedade, baseado nas primícias de Karl Marx e de Engels, que desenvolveram a teoria da luta de classe, e aí eles entendem que a igreja e a religião faz parte da classe dominante, e a classe dominante é opressora e impõe sobre a classe dominada os seus conceitos, os seus pontos de vista, a sua cosmovisão. Então eles lutam como que se estivessem lutando contra a igreja, contra a religião, que seria uma espécie de classe dominante, mas na verdade eles estão lutando contra a própria sociedade que eles vivem, que eles fazem parte e que eles dependem, assim como qualquer outra pessoa, dessa sociedade que eles querem destruir, ou consciente ou inconscientemente, como nós já falamos. E no tocante à subsistência da civilização, aí a gente tem o trabalho que, mais uma vez, é importante a gente falar sobre isso, porque na mente de algumas pessoas o trabalho
passou a fazer parte da vida do homem, passou a fazer parte da nossa história por causa do pecado, mas isso é um equívoco muito grande, porque quando Adão estava no Éden, Adão trabalhava. Aliás, uma das missões que Deus delegou a Adão foi exatamente a de governar a criação de Deus. Então Adão tinha muito trabalho ali no Éden. Agora é fato que depois da queda esse trabalho passa a ser desenvolvido de uma forma mais penosa, mas o trabalho não é um castigo de Deus para o homem, é uma bênção de Deus na vida do homem que dignifica e realiza o homem, realiza o cidadão como pessoa. Nada de tratar o trabalho como que se fosse uma maldição, como que se fosse um castigo da parte de Deus. Foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo falou que aquele que não trabalhar, que também não coma. Nesse sentido, Deus foi bem claro quando ele dá a sentença a Adão. Ele diz: do suor do teu rosto comerás. Se a gente quer desfrutar dessa vida, nós precisamos trabalhar, e trabalhar com coragem e amor, e agradecidos a Deus por termos essa força e a determinação no desenvolvimento das nossas atividades. Quaisquer que seja o seu trabalho, louve a Deus por ele e glorifique a Deus na sua vida por meio do seu trabalho. Eu me lembro aqui que Paulo, escrevendo naquela época para os escravos, ele diz que os escravos deveriam trabalhar, prestar serviços a seus senhores como que se estivessem fazendo para o próprio Deus. E assim o nome de Deus seria glorificado na vida daqueles escravos. Também ele diz para que os senhores tratassem os escravos como que se fossem seus irmãos, que na verdade seria sim irmãos em Cristo Jesus. Então, sem a maldade, sem o castigo que a gente conhece, que foi vivido aqui na história do Brasil na época da escravatura. Então, o escravo trabalhava com amor para que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida, e em contrapartida, o senhor daquele escravo o trataria com respeito e na condição de irmão em Cristo. E no segundo ponto nós temos o tema civilização e conflito. E aqui nós temos os seguintes subpontos: Caim e Abel, a cidade de Lameque e a tecnologia. Como nós já vimos no primeiro ponto, Caim e Abel, que foram os filhos que nasceram a Adão logo após ele ser expulso do Éden por causa do seu pecado, e foram os mesmos quem deram início a esse processo de desenvolvimento civilizatório. Mas aqui tem algumas coisas, né, na vida de Caim e Abel que é válido a gente compreender e tirar para nós uma lição para que possamos aplicar na nossa vida espiritual. Primeira coisa aqui que a gente observa na vida desses dois jovens, ou desses dois filhos de Adão, é que no caso de Caim, o mal parece que já estava enraizado no coração daquele cidadão, porque Caim, ele vai oferecer uma oferta ao Senhor, mas a Bíblia deixa transparecer que Caim não tinha nenhum tipo de apreço por Deus, nenhum tipo de devoção. Na verdade, ele oferece aquele sacrifício, ele oferece aquela oferta mais como religiosidade do que como uma verdadeira adoração, ou como uma forma de adoração a Deus. Diferente de Abel, que quando oferece ao Senhor a sua oferta, dá ao Senhor, oferece ao Senhor aquilo que ele tinha de melhor para oferecer. Então a gente entende aqui que havia uma devoção, havia um sentimento de gratidão, havia um sentimento de adoração no coração de Abel, o que não existia no coração de Caim. Então o mal parece que estava já enraizado no coração de Caim. Até porque quando ele decai o semblante e que Deus conversa com Caim, Deus fala para Caim: Caim, se tu fizeres bem, o teu sacrifício não será aceito, a tua oferta não será aceita.
mas se tu fizeres mal, o pecado jaz à porta. Quer dizer, Deus prega para Caim, Deus fala com Caim que ele tinha a oportunidade de voltar e oferecer do seu melhor para o Senhor, oferecer com coração, com devoção, e a sua oferta seria aceita, a sua oferta seria recebida. Mas Caim já estava com o coração contaminado e não dá ouvidos à voz do Senhor, não dá ouvidos à voz de Deus que ele lhes falara. Então, a partir daquele momento ali, já com o coração corrompido, para a inveja e o assassinato, foram passos muito curtos que Caim precisou dar para chegar naquele estado deplorável que culminou no assassinato do seu irmão. Então a gente percebe que há um dualismo aqui espiritual. Um nasce e se permite ser dominado pelo pecado. O outro nasce e se torna um verdadeiro adorador. E tomando esse evento de Caim e Abel e aplicando isso nos nossos dias, a gente vê que já se passaram aí quase 6.000 anos, mas o homem não mudou muita coisa não. Quantos e quantos e quantos de nós não vai para a igreja simplesmente por religiosidade? Aliás, quando a gente fala de oferecer alguma coisa ao Senhor, como por exemplo os nossos dízimos e ofertas alçadas, é um dos temas mais polêmicos que existe nas nossas igrejas. Há por aí pregadores pregando contra os dízimos, há por aí estudos sendo desenvolvidos contra a aplicação do dízimo na igreja, pessoas mesquinhas, pessoas que se apegam aos bens materiais com toda a força que tem no coração e se esquecem que o valor dos dízimos e das ofertas não está no valor monetário, mas está no valor espiritual. E repete o mesmo feito de Caim. Repete a mesma ação de Caim. Querem estar na igreja, querem adorar a Deus, mas não fazem isso por devoção, não fazem isso por amor, e quando ofertam ou quando dizimam, não dizimam com alegria. Aliás, na verdade, a maioria dessas pessoas que são contrárias às nossas contribuições, e que aqui eu comparo essas pessoas com Caim, na verdade elas nem dizimam e nem ofertam, porque o seu coração está muito apegado ao dinheiro, o seu coração está muito apegado às coisas materiais, de forma que essas pessoas não têm a capacidade de devolver ao Senhor os seus dízimos e nem tampouco as suas ofertas alçadas. E eu vejo nisso aqui uma ação do inimigo. Eu vejo nisso aqui uma ação do nosso adversário. Por quê? Porque a igreja, ela sendo espiritual, ela não precisa de dízimo nem de oferta. Isso é verdade. Mas ela sendo uma organização para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos construir nossos templos, para que nós possamos desenvolver e crescer no reino de Deus, a igreja depende dos nossos dízimos e das nossas ofertas alçadas. Então, conhecendo o diabo, que existe pessoas com o coração de Caim, ele investe no coração dessas pessoas para que essas pessoas não tenham a alegria, a satisfação de contribuir com o reino de Deus. E se tratando da cidade de Lameque, aqui tem uma coisa que a gente precisa ter o cuidado para não confundir o Enoque, filho de Caim, que aliás deu origem ao nome da primeira cidade, da primeira sociedade que foi erguida, a primeira cidade da nossa civilização que foi erguida, com o Enoque, que era e que foi bisavô de Noé, que nesse caso era da linhagem de Sete, descendente de Sete. E também a gente não pode confundir o Lameque, que é da descendência de Caim, filho de Matusael, com o Lameque, da descendência de Sete, filho de Matusalém, que nesse caso seria o pai de Noé. Então é importante a gente saber distinguir essas quatro figuras: o Enoque, filho de Caim, e o Enoque
da descendência de Sete, que seria o bisavô de Noé, e o Lameque, filho de Matusael, da descendência de Caim, e Lameque, filho de Matusalém, da descendência de Sete. Então, é bom a gente não confundir esses personagens para que possamos ter uma noção e uma interpretação coerente do texto que nós estamos estudando. Mas, enfim, a Bíblia diz que Caim, ao fugir da presença do Senhor, ele foi para uma terra distante para ser peregrino. Segundo alguns estudiosos, Caim já não podia mais trabalhar com a terra porque Deus havia amaldiçoado, impossibilitando a ele o trabalho com o cultivo, o trabalho com a agricultura. Então ele vai para uma terra distante, peregrina nessa terra distante com a sua esposa, e ali eles têm um filho, e o nome desse filho, como nós já falamos, era Enoque, e ele constrói uma cidade, e por causa desse Enoque, ele coloca o nome daquela cidade, cidade de Enoque. E nessa civilização de Caim, aqui a gente pode observar que existe um progresso tecnológico muito grande. Como nós já falamos, Caim e Abel, no caso de Caim, desenvolveu as técnicas da agricultura, Abel desenvolveu as técnicas da pecuária, mas a gente chega na sociedade, na cidade montada por Caim, a gente vê que o avanço é muito maior do que o ocorrido com Abel e Caim. Porque aqui a gente percebe que os homens já nessa cidade aprenderam a manusear o ferro, o cobre, o ouro, construíram tendas e casas, construíram instrumentos musicais. Então a gente percebe aqui que há também um avanço artístico, um avanço tecnológico de uma forma em geral nessa sociedade construída por Caim. O que é uma coisa curiosa, porque nesse caso aqui nós estamos falando de uma cidade que foi construída por alguém que o coração já estava entregue nas mãos do maligno. Nós estamos falando aqui de uma cidade que um homem que perdeu o seu vínculo, a sua comunhão com Deus e construiu uma civilização, construiu uma cidade, e nessa civilização a gente percebe um grande avanço tecnológico. Tem uma outra coisa aqui que o comentarista, o escritor da lição, ele fala, que é bem provável que os filhos de Sete tenham se aproximado dos filhos de Caim, ou das filhas de Caim, exatamente por causa desse avanço tecnológico. E aqui ele apresenta o texto do Gênesis, que está no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que narra aquela passagem que diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si como esposas. E do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens surgiram os gigantes daquela época, que eram homens muito violentos, homens terríveis, homens do coração maligno, e que causaram grande destruição, grande devastação na sociedade da época. Alguns comentaristas, alguns escritores, alguns biblistas vai falar que esse relacionamento entre os filhos de Deus e os filhos dos homens são um relacionamento dos anjos caídos com os homens, os descendentes de Adão. Eu não acredito muito nisso, apesar de que alguns pais da igreja acreditaram nisso, e também os tradutores da Septuaginta também acreditaram nessa possibilidade, mas isso não parece ter muito sentido. Os textos que eles utilizam para provar que nesse caso aqui, nesse evento, desse relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, era um relacionamento de anjos com os homens, não bate muito bem não. Tem que fazer um malabarismo muito grande para ligar um texto com o outro. E polêmicas à parte, o que importa dizer é que nessa sociedade construída por Caim, não era apenas a tecnologia e a arte que se desenvolviam, mas também desenvolveu-se uma grande violência. A vida perdeu o valor, tanto é que Lameque mata 2 homens por motivo fútil, e ainda faz um poema para cantar
aqueles 2 assassinatos. E de lá para cá, como bem pontua aqui o nosso comentarista, o escritor da nossa lição, de lá para cá a violência vem sido cultuada. Na verdade, parece que o homem ama o derramamento de sangue, mas vai chegar o dia que Deus vai dar um basta em toda essa violência que os homens têm vivido, que os homens têm praticado, toda essa violência que os homens têm se deleitado. Voltando para o livro do Gênesis, a violência naquela geração, a violência naquela sociedade ganhou uma proporção tão alarmante, tão terrível, que Deus se entristeceu de haver criado o homem. Deus resolve destruir aquela geração e a partir de Noé, que era da linhagem de Sete, criar um novo povo, uma nova geração. Mas a gente percebe que o dilúvio não foi uma lição que os homens aprenderam, porque tempos depois eles resolveram se rebelar contra Deus mais uma vez e construírem uma torre que chegaria aos céus, no mesmo intuito do diabo. Subirei acima das estrelas de Deus, farei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Era a mesma coisa que estava no coração de Nimrod quando ele resolve fazer aquela torre. E ali Deus desce para visitar o homem e espalha os homens pelos 4 cantos da terra. E no terceiro e último ponto nós temos o tema, o Deus que intervém na civilização. E nos subpontos nós temos a intervenção na biografia de cada homem, a intervenção na história da civilização e Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. No tocante às intervenções de Deus na vida do homem, tanto no homem em particular como nas nações, é válido a gente lembrar que apesar de que em alguns momentos da história da humanidade os homens tenham tratado Deus como um ser que estava distante de nós, um ser que olhava para o ser humano com um olhar indiferente, na verdade, Deus nunca se afastou do homem. Quando o homem pecou, Deus deixou de se relacionar amorosamente com o homem, mas nunca se afastou do homem. O tempo inteiro, Deus esteve e estava e ainda está intervindo na nossa história, tanto na história dos indivíduos, como na história da sociedade como um todo, como na história das nações. E aqui é importante a gente lembrar que quando Deus interviu na vida de Adão, Deus não interviu ali naquele momento apenas para castigar Adão, apenas para dar a sentença de Adão, mas ali nós temos um dos momentos mais gloriosos da história da humanidade, que é o momento que mesmo o homem tendo caído, mesmo o homem tendo pecado, Deus sentencia a serpente, dizendo à serpente que da mulher, aquela mulher que teria sido usada para derrubar o homem, seria daquela mesma mulher que Deus faria nascer aquele que seria ferido pela serpente no calcanhar, mas que ele pisaria a cabeça da serpente. Isso aqui é um momento glorioso da nossa história, o momento que o Cristo de Deus é prometido para o resgate das nações. Um outro momento que a gente pode observar a intervenção divina na vida do homem é no momento que Deus revela a Daniel a sucessão de reinos que se seguiriam ou que se seguirão. Parte já aconteceu, mas parte ainda vai acontecer, que se seguirão até o dia da implantação do grande milênio, que é onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reinará e regerá as nações com vara de ferro. Então, o tempo inteiro, Deus está intervendo no curso da nossa sociedade, tirando reinos, colocando reinos, destruindo reinos e levantando reinos, abatendo homens e levantando homens. Enfim, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca deixou o homem sem que ele estivesse garantindo o curso da nossa história. Se tratando, no caso dessa nossa geração, dessa nossa civilização, que é de longe a mais avançada, né, de todos os tempos,
com uma tecnologia que nem mesmo nós que estamos vivendo essa época de agora, muitas vezes conseguimos lidar com ela. É uma enxurrada de informações, cada dia surge uma peça nova, uma coisa nova nesse emaranhado tecnológico, e que a gente vê paralelamente a esse desenvolvimento tecnológico, a esse desenvolvimento da ciência, do conhecimento, um grande afastamento de Deus, a violência tomando conta da nossa geração. Eu acredito que a violência que nós estamos vivendo agora é 10 vezes maior do que a vivida naquela geração de Noé. A prostituição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, esses pecados estão 10 vezes piores do que o vivido por Sodoma e Gomorra. Então, na verdade, a gente só está aguardando o grande dia do Senhor, porque não cabe mais a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos a nossa esperança fixa em Jesus. A gente vê que a nossa sociedade, a nossa civilização parece estar caminhando a passos largos para a sua autodestruição. Como eu já falei, os grupos que se opõem à família, na verdade, estão se opondo à própria sociedade, à própria civilização. E se Deus não intervisse, se Deus não fosse esse Deus que intervém no curso da nossa história, meu Deus, em pouco tempo a nossa sociedade, a nossa civilização deixaria de existir, porque nós iríamos nos autodestruir. Mas glórias sejam oferecidas ao Cordeiro de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, diante dessa decadência espiritual, ética e moral vivida pela nossa civilização, pela nossa sociedade, nós precisamos brilhar com a luz do Evangelho de Cristo. Nós precisamos temperar essa terra, essa geração com a santa e gloriosa palavra de Deus, para que assim nós possamos preservar essa nossa civilização, porque somente por meio da mensagem do Evangelho, somente por meio de Jesus Cristo, essa civilização que nós estamos vivendo na nossa atualidade poderá escapar de uma destruição total, porque sem o exercício da santa e gloriosa palavra de Deus, todos nós caminharemos a passos largos para o abismo. Eu me lembro aqui agora de Jesus Cristo na sua oração dominical, quando ele diz, quando ele expressa o seu desejo de que aqui na terra fosse cumprida a vontade de Deus como é cumprida nos céus. E se nós conseguíssemos alcançar tal façanha, o nosso mundo com certeza seria totalmente transformado. O nosso mundo com certeza seria diferente, seria totalmente diferente. Por quê? Porque somente vivendo, mais uma vez eu repito, somente vivendo os ensinamentos da santa e gloriosa palavra de Deus, nós encontraremos a solução para tão grande decadência moral, ética e espiritual vivida pela nossa sociedade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa mensagem, essa palavra, essa ministração desta lição em nosso coração de uma maneira especial e que possamos alcançar milhões e bilhões de vidas com a palavra de Deus e assim garantir a preservação e assim garantir a manutenção da nossa civilização. Lembre que Jesus está voltando e nele nós temos esperança de vida eterna. Um abraço e até o próximo vídeo.